Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma noite de Sala Secreta de Termografia. Hoje com um apresentador diferente. Para quem está acostumado com a Franciele, infelizmente hoje ela não pôde participar e eu vou estar substituindo ela na apresentação. Para quem ainda não me conhece, provavelmente tem muita gente que não conhece, meu nome é Carlos Dalmaso, sou médico já há 19 anos, com especialização em dor pelo Einstein e em termografia médica pela USP, desde 2013 trabalhando com termografia. Além disso, eu tenho mestrado em engenharia mecânica, por isso que quem conversa comigo vê que eu falo de engenharia, de conta e tudo mais, mas é só para assustar, porque para termografia a gente não precisa saber fazer conta, mas precisa entender esses pequenos conceitos. E hoje a sala secreta vai ser um pouquinho diferente do usual. A gente não vai só ter aula comigo, nem com grandes temas, mas sim vamos ter aula com um grande colega nosso que já está há algum tempinho na estrada. Vou falar hoje com o nosso amigo Fleury Emanuel Rosa. Boa noite, Fleury. Tá por aí? Boa noite, Carlos, tudo bem? Comigo tudo bem, Fleury. Imagino que contigo também. Fleury hoje está em Joinville, em Santa Catarina, um dos melhores portos perto aqui de Curitiba, né, Fleury? Sim, Melhor sim, que o do bem claro. Paranaguá sempre é, com certeza. E já está há bastante tempo. Você me falou que está 18 anos como fisioterapeuta e Isso, desde 2010 com termografia, Fleury, é isso mesmo? isso. Na verdade, Conta mais então. eu descobri a termografia, na verdade, foi com o Dr. Marcos Brioski, né, num programa da Leda Nagli, né? Eu vi ele passando, já bem antigo isso, ele passando assim sobre a respeito da importância da termografia na fibromialgia, né? E aquilo eu achei muito interessante, mas ainda era muito, não tinha nem imagem sobre isso, eu só escutei ele falar sobre isso no programa, né? Então, aí teve uma oportunidade que eu tive, que saiu um congresso médico de termografia, e aí ainda nem o fisioterapeuta ainda podia participar na época. Aí eu pedi para participar, né, primeira vez não deixaram, da segunda vez deixaram. Aí eu participei, aí lá eu acabei encontrando um professor meu de musculação terapêutica, que era o Dr. Lucas, né? O Lucas Wallace, né? Grande E professor Lucas. que ele deu aula para a gente na pós, né? Eu fiz também especialização em ortopedia e traumatologia, daí o doutor Lucas deu aula para a gente na pós. Aí eu vi que o Lucas estava lá, eu falei assim, então eu vou engajar ali e falar com o Lucas para ver se é a respeito da termografia. Se o Lucas está lá, então foi aprovado para físio também. Aí eu participei de um seminário ali em Floripa, onde a professora Franciele deu curso lá para a gente, junto com o professor Lucas. E aí, depois dali, eu não larguei mais. Daí até hoje. Não consegue, né? A gente vicia em ver imagenzinha colorida e não tem mais como largar, né? Sim, não, eu sou assim, apaixonado pela tela, né? E como E, é que tá a utilização no dia a dia, hoje em dia, Flori? então, eu fiz vários cursos, né, de termografia, fiz especialização na USP, que era mista, a USP Era mista. com o professor, o Lucas também, era misto, né? Uma parte foi na USP e uma parte foi aqui em Floripa, que eu terminei. E aí depois fui fazendo vários cursos de termografia, assim, cursos bons, cursos ruins. Tinha muita gente também que às vezes a gente sabe até um pouco mais do que a pessoa que está apresentando, às vezes. Por isso que tem que ter cuidado também, eu aviso para as pessoas isso, porque a termografia está crescendo agora e está aparecendo muitas pessoas dando cursos sem saber o básico, às vezes, né? Então eu acho que tem que ter um pouco de cuidado com isso. Tem pessoas muito boas, assim, professores muito bons. Fiz um curso com o professor o André Pinto, com o Bruno Cavellucci, com o professor Marcos Brioski, com a Franciele, com o Dr. Lucas Wallace, com o Alexandre Waldrich. Então, vi vários professores muito bons, assim, que eu aconselho essas pessoas aí, né? E o Carlos também, que sempre apoia a gente ali quando eu preciso, né? Quando eu precisei, quando eu troquei de máquina ali, tinha umas dificuldades, aí o Carlos sempre me apoiava quando eu preciso de ajuda, assim, tá sempre disponível, né? E Que aí legal, que depois que legal. eu fiz esse, Tento estar.
Depois Pode que eu continuar. depois que eu fiz a especialização, aí eu comecei a fazer, mas onde é que eu iria trabalhar? Eu trabalho numa clínica, eu me formei, fiz especialização em ortopedia e traumatologia, e eu sempre tinha aquela situação que a gente tratava com muitos aparelhos e às vezes ficava prolongado, 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 e a gente. Aí uma vez eu fiz um curso de Pilates, né? E aí comecei a observar que os pacientes que estavam, digamos, na fisioterapia por muito tempo, tinha uma dor no tornozelo, por exemplo, que poderia ser uma dor glútea, do glúteo mínimo, ou ser uma lombalgia, né? Mas aí eu pedi para a paciente trazer a ressonância para mim, e ela tinha realmente alguma alteraçãozinha pequena ali na lombar, e, e essa paciente já estava 2 anos fazendo fisioterapia antes que eu chegasse ali, né? E aí, só com eletroterapia. Aí eu falei para ela assim, olha, seria interessante ela ela fazer um exercício de pilates pelo menos 2 meses para reforçar o core ali, né? Que é a região abdominal ali, né? E aí essa pessoa foi fazer e eu continuei fazendo a eletroterapia e em 2 meses ela melhorou, né? Então aquilo me chamou muita atenção, que às vezes a gente ficava ali patinando e não desenvolvia, né? Então, com a termografia, eu comecei a enxergar isso antes de aparecer um problema. Então, isso que me chamou muito mais atenção. Eu posso ser preventivo na fisioterapia, né? Eu posso reabilitar junto com a termografia e saber qual é a arma que eu sei que pode ser mais eficaz no tratamento. Pode ser o laser, pode ser o ondas curtas, né? Ou ondas de choque. Uhum. Então, você começa a abrir o leque de armas e começar a testar e ver qual é que vai melhor. Mas a forma que eu consigo enxergar isso é com a termografia. Então, eu consigo ver isso Não, dessa não forma. só enxergar o, não só enxergar um diagnóstico mais precocemente, você conseguir dar uma resposta para o paciente, porque é muitas vezes simples ele ver, né, a alteração, mas acho que o principal é ver a resposta da tua intervenção terapêutica muito mais rápido. Você não precisa muitas vezes de clínica, né? O laser, por exemplo, você consegue ver a resposta, o aquecimento ali na hora, mas eu vejo muita resposta simpática que você vê na hora da aplicação e o paciente vai ter, depois de 3 semanas, uma melhora clínica, sem você fazer Sim. nada. Algo que sem ter uma imagem dessa, a gente não fica com a segurança para o paciente, né? E quando ele vê, né, hoje como eu faço, né? Eu montei um LIT para mim. O que que é o LIT? É o Laboratório de Imagem Térmica, né? Então, no decorrer dos cursos que eu fui fazendo, eu fui melhorando o meu LIT, né? Então, eu tenho uma TV na minha sala, eu tenho um tapete que coloca os pés para posicionamento, né? Eu tenho o padrão de captação de imagens, e aí eu vou captando as imagens. Aí, depois disso, aí tem os testes, né? Testes provocativos. Eu faço também uma anamnese prévia, né? No tempo que ele está termalizando ali, né? E aí e depois a gente, se tiver alguma suspeita de fibromialgia, por exemplo, ou neuropatia, a gente faz ali os questionários, né? Aí depois Uhum. eu trabalho numa clínica de dor, então vem muitos casos assim bem esquisitos, né? Então Uhum. o doutor é muito aberto também, o doutor Coura, né, que me abraçou, até porque eu fazia sempre diferente do que os meus colegas faziam, né? Então, uma época na fisioterapia, as pessoas colocavam os aparelhos e iam tomar café, e eu ficava ali estudando e mostrando para o paciente, querendo que ele melhorasse, né? E aí foi através disso que o doutor me conheceu e foi atrás de mim para me trabalhar com ele, né? Então, eu comecei a usar a termografia para auxiliar ele no diagnóstico, né? Também. Porque como tem muitas alterações simpáticas, a gente consegue observar muito com a termografia. Daí ele também tem uma conduta melhor nos tratamentos que ele possui ali, que são mais complexos. Daí a gente pode fazer uma E imagem para pré ele e também, pós. né? E Isso, para ele ver essa parte da pós também, um pós-tratamento, uma isso. pós-intervenção, um pré-tratamento medicamentoso que ele possa querer fazer, o conjunto disso tudo. Poxa vida, deve dar um resultado fantástico para vocês lá.
sim, sim. Aí, por exemplo, às vezes o doutor aplica ali, faz uma aplicação no nervo esfenopalatino ali, para enxaqueca, por exemplo. Então, ele introduz ali o cotonete com xilocaína aí no furo nasal aqui, e aí a gente acompanha com a termografia. Então, geralmente, a imagem pré é uma coisa, depois que aplica, esquenta a face toda e aumenta também a temperatura central. Então, é uma das coisas em que a gente vê em tempo real. Antes, a minha máquina, ela era C3, não dava para ver um efeito tão legal assim. Hoje, com a T530, eu consigo ver muito, é muito, muito nítido, né? As imagens, e o Uhum. paciente consegue, eu conecto na TV, e o paciente, depois eu mostro do procedimento, né? Porque senão ele fica também olhando, virando o pescoço e atrapalha na questão ali. Aí depois que a gente acaba, nós mostramos para ele, e depois eu estou trabalhando também um pouco com laudo também agora. Assim, no decorrer eu fui melhorando, né? Fui fazendo os laudos Claro. térmicos, depois que eu fui trabalhar com Eu fiz um curso com o professor Wallace, né, Lucas, aí eu comecei a ter as ideias de trabalhar com laudo. Eu faço o laudo térmico, né, e o termocinesiológico. Então, a gente faz o exercício para provocar se a pessoa pode fazer realmente o exercício ou não. Aí a gente usa a termografia para monitorar, né? Eu posso liberar esse paciente para atividade ou não. Como que funciona melhor isso aí? Me dá mais detalhes, senhor, que agora eu fiquei bastante curioso. Então, por exemplo, se um paciente tem uma lesão e já está na fase digamos, de liberar. Então, não existe nenhum exame hoje que a gente possa dar um parâmetro para a liberação do paciente. A gente libera e vê o que acontece, né? Então, com a Uhum. termografia, eu tiro uma imagem pré, né? E depois a gente executa com movimentos e faz uma imagem pós. Então, se a temperatura passar daquele limite ali daquela escala que nós colocamos de 0,3 a 1 grau ali, a gente está apto para voltar para a atividade. Se ele estava, digamos, ele estava com 1 grau, né, de alteração no início, e ele está reduzindo, diminuindo para 0,3, então eu posso orientá-lo a arriscar fazer atividade. Eu uso nesse raciocínio. Ou se ele Ou seja, também, quanto mais está se aproximando da simetria térmica, é isso? isso, ou se ele também Legal, legal. fez o exercício e aumentou a temperatura ou continuou na mesma, eu não libero. E aí você, quando acontece isso, você suspeita que ou não melhorou, apareceu alguma coisa, como que é? É que ainda precisa de um tempo maior, né? Ele está em evolução muitas vezes, né? Mas ele ainda precisa ainda de um tempo maior. Então, aí seria Legal. nesse sentido, ou então a gente só faz a imagem térmica mesmo e tenta entender os padrões, né? Se é um padrão miofascial, se é um padrão radicular, se é um padrão neuropático, né? E muitas vezes o que eu vejo hoje, assim, os meus colegas que estão começando ali, eles querem já enxergar tudo, né? Então é um Uhum. processo. Eu digo que nós temos 4 níveis, digamos assim, né? E eu ainda estou aprendendo muito nesses níveis, né? E, e eu acho que é eterno, né? Esse aprendizado, né? Mas assim, eu sempre aconselho as Eterno. pessoas a começarem a fazer um curso básico bom, né? Para que você possa saber pelo menos o que é certo e o que é errado, né? Eu vejo pessoas fazendo imagens térmicas com os pés no chão, sem um preparo nenhum da sala, com a sala aberta, com a janela aberta. Eu vejo as pessoas com um monte de roupas. Claro que tem a termografia de guerra, como a gente fala, né? Mas tem também Exato. as pessoas fazendo isso como laudo, né? Então, Eu vejo muita gente, como você falou, né, que entende a termografia de guerra como aquela que dá. E é isso que eu vou usar. E aí você pega imagens com marcações totalmente erradas, mulheres, e a gente aqui no sul tem muita mulher com bastante seio, né, bastante mama, sim, sempre com isso aqui marcado por causa do sutiã, marcado aqui do lado, ou seja, a pessoa não deixou o mínimo de termalização. E aí vem umas assimetrias malucas, né? O cara tava sentado e a nádega tá assimétrica. Óbvio, isso. porque tava sentado. Infelizmente acaba aparecendo bastante aí também. E Quando às o vezes cara fez um curso, ainda o cara sabe escrever. Às vezes nem isso.
sim. Então, o que eu vejo que falta, assim, que eu digo assim, ó, a termografia, ela é muito antiga, se a gente olhar o infravermelho, né? De 1808 ali com o Herschel, né? Então, Uhum. ela ficou parada por muito tempo e a gente não pode deixar ela voltar se a gente continuar fazendo esses erros grotescos, né? Então, a gente tem que fazer os cursos, primeiro, entender os padrões, né? E também saber captar as imagens, que eu vejo também as pessoas com dificuldade na captação das imagens, né? E aí pergunta assim, que é isso aqui? O que você está vendo? Aí eu falo assim, primeira coisa, você tem que correlacionar com a queixa do paciente. As pessoas querem enxergar um monte de coisa e não perguntam nem qual é a queixa do paciente, né? Então, é interessante fazer essa anamnese, né? E olhar na imagem térmica e averiguar se isso realmente bate com aquilo que os padrões que você já conhece, né? Então, eu vejo bastante situações desse sentido. Você falou que termografia é uma coisa antiga. Qual que é a que você conhece? Qual é a citação mais antiga sobre temperatura e análise de temperatura? Você tem esse dado, Flori? Olha, pelo que eu vejo, é Hipócrates, né? Então, 400 anos antes de pro Cristo, meu né? Talvez tinha mais, né? essa informação de Hipócrates é a que a gente mais ouve, que Hipócrates já botava o Sim, barro e tudo mais. Quando eu fui fazer o meu mestrado, eu resolvi fazer um capítulo só de introdução e falar da onde viemos. O famoso papiro de Adam Smith, que foi encontrado em Luxor por Adam Smith, tem lá um monte de procedimento médico, citações de trepanação, os primeiros procedimentos cerebrais estavam lá, e é considerado um bom documento médico, afinal tem só, acho que 8 feitiços, o resto é só descrição anatômica mesmo. Lá ele tem algumas passagens, e eu lembro de duas muito importantes, que depois de um ferimento, se a febre e o calor abater o seu soldado, você tem que fazer algumas coisas. E tem lá os hieróglifos mostrando temperatura, que local que está. E tem um outro que é quando a mulher e a criança também tem febre, você tem que fazer lá os ungüentos, rezar para Osíris, ele vai na parte mais de feitiço mesmo. Mas o conhecimento que eles botam ali não é deles. É o que já vinha de sumérios e hititas antigos. E aí a gente não tem registro muito de escrito. Tô atrás de alguma prova de cuneiforme. Eu tô com um livro aqui de sumério com escrita cuneiforme que eu tô tentando ver se eu acho alguma coisa. Mas a gente tem todo esse conhecimento de que eles correlacionavam clínica com a temperatura. E claro que eles viam com a mão, viam com o barro secando. Isso foi sendo transmitido para Hipócrates e nos textos dele, inclusive no de pneumonia, aonde ele fala da lesão do pulmão e da pleuris, tá lá escrito para botar o barro. Inclusive, essa técnica dele foi recriada em 97 por Honda e colaboradores, se eu não me engano, que eles pegaram o barro da região, pegaram papiro que fizeram com as técnicas lá da época de Hipócrates e botaram um tórax com algumas lesões. E ficou esquecido até os termômetros começarem a aparecer lá com Galileu, depois Herschel, um pouco antes com Newton, e aí estourou pra gente ali no comecinho com Wanderlich, né, vendo a temperatura dos seus pacientes, mas especificamente para nós, como ciência hoje, com os resultados militares que o pessoal lá no Canadá acabou pegando, né? Então, sim. e fazendo de mama, que é o que a gente mais tem briga pô, hoje em dia. Sim. Tem até uma curiosidade também para falar assim, de repente para o pessoal, que no planeta Terra, se a gente olhar, né, o centro é quente e as extremidades são mais frias, né? Então é um conceito Olha só. próximo do corpo humano, né? Do Então corpo humano, que o nosso centro é mais quente, a casca isso. mais fria. E o Excelente núcleo é mais analogia, Flor. quente, né? Excelente. E eu vejo também com a evolução dos termômetros, né? Com Kelvin, Fahrenheit, e o próprio, é, como é que é o outro ali? O Celsius, né, que é o Kelvin. principal que nós utilizamos aqui, né? Celsius. Então, Aham. essa evolução toda da termografia vem desse pessoal todo, cientistas antigos que tiveram essas ideias e foram colocando em práticas na sua ciência, né? E eu vejo que a termografia também não pode ser
tratada dessa forma. Ela tem que seguir os protocolos, tem que seguir. é, Quando você fizer um laudo que você colocar ali um pequeno relatório, né, digamos assim, você tem que colocar o ambiente que você fez, que é um ambiente que não é controlado. Pelo menos escrever isso, né? Olha, eu avistei essa Uhum. imagem, não é um ambiente não é controlado. Eu vejo as pessoas colocando como laudo e vendendo isso como laudo, né? Nossa. Então, assim, isso Ou atrapalha. seja, ele está literalmente vendendo uma imagem colorida que não diz nada. Exatamente. Então, vai cair naquela questão da mamografia também, quando foi feito ali aqueles exames com a mamografia pelo mundo e cada um fez de um jeito, né? E aí depois, no final, Uhum. eles falaram que a tomografia não funcionava. Na verdade, ela funciona, é que as pessoas não fazem como deveria, né? E eu vejo No também teu dia a dia hoje. Ah, desculpa. eu vejo Pode falar, hoje também desculpa. assim a ansiedade das pessoas, né? Em já querer fazer e descobrir o que que tem ali. Na verdade, assim, ó, a tomografia ela só mostra a fisiologia, né? Ela é fisiologia pura. Então, ela é uma imagem funcional, né? Que vê a fisiologia. Então, ela é fantástica. Então, eu sempre digo para as pessoas não estraguem aquilo de novo, né? É. Porque se você fez com um paciente no ambiente termalizado, coloque ali a temperatura, né? Eu uso o termohigrômetro na sala, eu uso o ar-condicionado na sala, né? Todos os parâmetros que se pede, né? Então, eu já vi pessoas com o Uhum. ar-condicionado em cima do paciente, aí ele começa a ver coisas diferentes, aí ele começa a achar que tem um problema, e às vezes não é. Então, tem que entender os padrões fisiológicos, né? Para poder chegar lá no final, opa, agora eu posso discutir com alguém um pouquinho, né? Do que eu posso estar errado ou certo, né? Pelo menos ser reprodutível o que você está fazendo para poder discutir com alguém, né? Seguindo Sim, ali temperatura, umidade, distância do isso. paciente, posicionamentos, como você falou, né, Fleury? Atualmente você tem feito corpo total ou só segmentar? Então, eu fiz no meu celular, eu fiz uma explicação básica, eu faço ali, passo as orientações para os pacientes e também reforço mais perto do exame, né? Porque às vezes eles vêm Uhum. maquiadas, as mulheres, né, tal. Mas eu já oriento, digamos assim, se é uma área de face, não precisa ficar no total. Mas se é uma fibromialgia, aí que é suspeita de fibromialgia, a pessoa realmente, às vezes, já procurou também na internet e vê que as imagens são nu, né? Então, aceito comigo, assim, é uma ou outra que não aceita, mas a maioria, da forma que eu explico, a pessoa compreende e aceita que eu digo que é uma imagem que eu não quero ver o teu corpo, eu quero ver o funcionamento do teu corpo, né? Eu sempre digo para eles assim. E aí, como eu mostro umas imagens antes também, para a pessoa ver como é, e aí a pessoa fica mais tranquila e aceita. Então, eu acho mais tranquilo para fazer de corpo total, porque às vezes a pessoa vem com uma senhorinha, vem com uma calcinha gigantesca, aí vai até quase no joelho. Então, como é que tu vai olhar o quadril? Como é que você vai olhar a lombar, né? Aí tem gente que tira uma imagem só da lombar e diz que é uma lombalgia. E já dá até o nível, né? Então, assim, a gente sabe que para um nível básico tudo bem, mas a gente sabe que tem que olhar todos os membros inferiores, né? E até a planta do pé e o dorso do pé, né? Então, é o mínimo que se espera para você tentar descobrir algo ali na região lombar, né? Então, o que eu hoje tenho feito com o professor, que eu aprendi com o professor André e o professor Bruno, eles aplicam ali, por exemplo, para ter certeza que é na lombar o problema, eles aplicam ali a terapia neural, né? Naquela região e verifica todo o trajeto para ver se mudou. Se ele normatizou um pouco, então a gente sabe que é ali mesmo a causa do problema. Então eu já consigo, é ali que eu tenho que atacar, é ali que eu tenho que ser preciso. Mas aí, se eu já tenho na minha mente quais as armas que eu tenho para tratar, eu vou com a mais precisa. Então a termografia até isso ajuda a gente saber qual é a arma mais precisa para pra aquele tipo de tiro, digamos assim, né? Então eu vou ser mais eficaz nos meus tratamentos e mais rápido também, né?
Então, eu contei Uhum. aquela história daquela minha paciente, quando, se eu tivesse a terapia neural e a termografia, ela não tinha ficado nem 2 meses com a dor, né? E ela estava Exatamente. 2 anos com a Ou dor. seja, ou seja, quando o pessoal fala que é o exame que vê a dor, no olho treinado, fazendo direitinho, você consegue ver mesmo, né? Exatamente, é por isso que eu digo, já pensou se o Hipócrates tivesse uma ressonância e uma termografia, ele ia fazer muito estrago naquela época, né? Então, assim, Com o grau de raciocínio que eles tinham naquela época, né? Sem nada, imagina se eles pegam um negócio desse. então isso que eu acho fantástico. Então, assim que eu vejo a termografia, é, quando eu fiz o primeiro curso ali e tal, a gente não via nem imagem, né, no Google, né? Hoje já tá, todo mundo está fazendo, mas eu sempre digo, eu reforço sempre assim, ó, procurem fazer cursos bons, senão você aprende errado também, né? E aí reproduz errado. Então, procure fazer cursos bons para que possam te auxiliar ali na, na evolução do teu quadro do paciente e também ali na questão do monitoramento, né? Então, eu faço Uhum. os laudos hoje, né? Então, assim, por exemplo, eu capto as imagens, por exemplo, a gente pode fazer várias formas de trabalho, né? Às vezes eu faço assim, ó, o doutor tem um aparelhinho que ele estimula o nervo vago aqui pelo canto no canto da orelha aqui. Então, geralmente pessoas que estão com estresse alto, geralmente o simpático está alto. Então, a gente estimula ali pela orelha com esse aparelho para tentar observar o que acontece no BTT dos pacientes, por exemplo. Então, se ele aumenta, se ele diminui, e aumenta quanto? Então, se aumentou a temperatura do BTT, então o meu raciocínio é que aumentou a vascularização. E se aumentou a vascularização, vai aumentar também a sinapse. Então, eu acho que isso é fantástico para a gente mostrar para o paciente o antes e o depois. E quando você mostra a imagem qualitativa e a imagem quantitativa, os pacientes passam a acreditar, porque tem número também, né? Então, você começa a mostrar o conhecimento que você tem e aí passa a credibilidade, né? Aí eles vão, se você tiver uma avaliação, como eu faço, e faço a demografia, como as pessoas nunca viram, a maioria não viram, eles ficam espantados assim com a, com a imagem que mostra, né? E não é só ver o Uhum. colorido também, né? Que às vezes as pessoas só acham que é o colorido, né? Na verdade, é o número também, né? Então, se a gente consegue mostrar que, digamos, o paciente estava com uma lesão de 1,5 graus e agora ele tá chegando a 0,3, então mostra que você foi efetivo ali, né? Então, e você consegue também dizer para o paciente um prognóstico. Você começa a observar as patologias e dá um prognóstico, porque, por exemplo, quantas sessões eu preciso fazer para me ter um prognóstico bom ali. Então, eu já consigo cobrar. Não é comum da fisioterapia falar que é um pacote de 10 sessões. Às vezes, 2 sessões ajudam, entendeu? Já dá um resultado fantástico. Então, eu observo muito isso com a terapia neural, que é o curso que eu estou estudando agora, né? Que ele também tem uma relação direta com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, e a termografia para monitorar isso é fantástica também, porque mostra algumas alterações no corpo que a pessoa começa a observar isso e ela começa a acreditar demais na termografia e ela vai pagar o que você pedir, porque ela começa É. assim, ninguém faz esse trabalho, digamos assim, entendeu? São poucas pessoas que fazem um trabalho assim para mostrar, para a pessoa ver. Então, por isso que às vezes eu dou até um mini relatório para o paciente, para que ele possa ter o antes e o depois, alguma coisa, alguma explicação. Mas tem que ser relatada as condições do ambiente, né? Que as pessoas nunca, geralmente não fazem isso. Aí parece que é uma adivinhação, né? Ah, eu acho que é isso, eu acho que é Uhum. aquilo, né? E aí acaba também um médico que não entende da termografia, ele acaba não entendendo o que está escrito ali também, né? Então tem todas essas situações ali. Você falou de médico, como é minha área, uma coisa que eu já vi muito. É médico me perguntar, tá, mas qual é a doença que você está vendo aí? Eu não, eu estou vendo uma resposta simpática de outras coisas. Mas isso não me traz informação, não. Não.
As informações que você não tem estão Uhum. aqui. E fica aquela conversa circular. Tá, mas se tá a informação aí, o que, que ele tem? Não, não dá dizendo, eu tenho que correlacionar com a clínica. Ah, mas se é com a clínica, para que imagem? E fica aquele raciocínio circular até que alguns entendem, outros não. Eu vejo uma tendência ao entendimento mais rápido do fisioterapeuta. Não sei se você concorda comigo. Sim. Nós fisioterapeutas estamos mais abertos, mas eu vejo também uma outra coisa agora. Como agora o físio também pode aplicar injetáveis, eu também entendo a mesma coisa que os médicos têm com relação à termografia. Porque o fisioterapeuta é o profissional do movimento, ele não é profissional para fazer injetáveis. As pessoas têm essas ideias. Mas, na verdade, quem gosta de fazer injetáveis, que trabalha com a integrativa, né? Com a parte de suplementação, soroterapia, outras áreas, essas pessoas vão ter um aparato para melhorar o paciente, para quando for para o movimento, ele vai ser mais rápido, vai ter uma resposta muito mais rápida. Porque a gente está acostumado só a olhar ali a lesão, né? O local da lesão, né? Muitas vezes o sono interfere, a alimentação da pessoa interfere, a falta de suplementos também interferem, né? Ó, muitas pessoas com B12 baixa, fazendo exercícios, né? Ou às vezes até o excesso da B6, por exemplo, que pode gerar dor neuropática por intoxicação. Então, as pessoas se suplementam, e inclusive muitas vezes pessoas da área da saúde, né? Pessoas que são profissionais e têm entendimento. Aí eles acham que eles podem suplementar e não sabem disso muitas vezes, né? Então é muito amplo o negócio também. Não é só assim. E com a termografia, por exemplo, eu consigo pegar pelo menos uma imagem e olhar assim: oh, essa pessoa, você dorme bem? A pessoa fala assim. Eu pergunto para ver o que ela vai me dizer. Ah, eu dormi mal essa noite, né? Ou aí vem o comparativo. Ah, foi só essa noite ou foi várias noites, né? Então, mas a imagem já dá um marcador para a gente ali de que a pessoa não está dormindo bem, né? Então, às vezes é uma preocupação, digamos, de umas 2 noites, mas às vezes está dormindo já há anos, né? Não dorme bem há anos, né? Então, como é que eu vou pedir para essa pessoa fazer exercício se o sistema dela está todo bagunçado, né? E as pessoas ainda não entendem por que que o paciente não melhora, né? Então, não é só olhar o olhar ali para o local da lesão, né? Então, por exemplo, com a Sim, terapia com neural certeza. hoje, eu vejo uma relação tremenda, por exemplo, com os dentes, em relação às vísceras, por exemplo, que isso não era falado muito. Outra questão, a língua. Os chineses usavam muito a orelha, muitas outras partes do corpo, mas a língua tem tratamento que vai pela língua. Então, assim, é impressionante a resposta, né? Então, é tudo resposta simpática e parasimpática, é tudo que a termografia observa, né? Então, por isso que eu também procurei estou fazendo esse curso, que ele é fantástico, é a aplicação de procaína, né? Então, é um anestésico com baixa toxicidade que ele repolariza a célula, né? Então, tanto a célula doente como a célula normal. Então, é fantástico, assim, é muito campo para a gente poder trabalhar. É só a gente querer, né? Então, assim, Sim. aí eu faço também, digamos, eu faço esse acompanhamento da termografia pelo nervo vago, aqui, auricular, né? Faço também ali pelo trigêmeo aqui na fronte, né? E também a gente faz com esfenopalatino, para cefaleia, né? Em alguns casos, né, que nem eu tive algumas aulas com a Fran, a gente observava que as enxaquecas às vezes são mistas, né, também. Então, muitas pessoas tratam só com medicação e esquecem que tem vários caminhos, né? Ó, só o trigêmeo, que eu fui estudar esses dias agora, ele tem 44 saídas e 44 entradas. Então, as cefaleias no rosto, você tem todos esses caminhos para entrar. Entendeu? Então, e a gente às vezes fica só no caminho, né? Entendeu? Nessa parte médica, falando em dor de cabeça em si, é uma coisa que é impressionante. Praticamente diário que eu pego alguns pacientes que vêm com cefaleia, você vê nitidamente miofacial, tensão, algum bruxismo,
e só tomando medicação para enxaqueca. Vem aqui com ergotamina, vem com anticonvulsivante e, obviamente, não melhora, é só piorando. E o contrário, quantos pacientes enxaquecosos que você vê com aquela clássica, com pródromo, tudo bonitinho, que você sabe que tem que fazer um tratamento neurológico, tomando ibuprofeno, Miozan. E isso quando os caras não querem enlouquecer, que eu já vi muita gente fazer aplicações de anestésico intemporal que para algumas coisas funciona, para enxaqueca propriamente dito ou não. E para alguns casos desses eu encaminho para fazer imagem também e, poxa vida, você É, pega os pontinhos, mapeia, trata, acaba com o problema do paciente. isso, e assim, ó, e ninguém também, assim, ó, eu sempre digo que nós, fisioterapeutas, nós temos que também aprender a conversar com os médicos, né? Que são os nossos colegas de trabalho, né? E muitas vezes Sim. eu vejo essas barreiras, tanto da educação física como da fisioterapia, de chegar nos profissionais e mostrar o que você pode auxiliar, né? E de repente, como você falou, às vezes ele está dizendo que, o que que é essa imagem fria aqui, né? Mas isso você pode falar para ele que é o estresse do paciente, você pode observar que às vezes ele não tem um sono muito bom, ele tem a lesão propriamente dita, ele tem uma víscera doente, né? Então, tudo isso vai contribuir com a imagem térmica, né? Com certeza, com certeza. Mas a E fisioterapia, imagem térmica. Pode falar, desculpa. mas a fisioterapia eu vejo que ela, assim, ela é mais aberta hoje, até porque ela quer evoluir mais. Então, ela precisa de uma arma para mostrar, digamos assim, que a gente pode sair do convênio e ser diferente, entendeu? Eu trabalhava com convênio, eu atendia 60 pacientes no dia. Começava às 7 da manhã até 7 da noite. Depois que eu descobri a termografia, eu trabalho muito menos e ganho quase a mesma coisa que eu ganhava antes, tá? Então hoje eu consigo estudar mais, né? Eu consigo ter tempo para minha família, digamos que eu não tinha antes, e eu consigo também assim ter mais mercado para outras ideias, né? Que antes eu não tinha, tá? Você ia falar alguma coisa de te interromper ali. Não, do que você está falando, né? Como o Og Mandino falava, o ócio criativo. Você tem tempo para pensar e achar soluções para o teu atendimento, para os seus pacientes, soluções para outras coisas, inventar outras coisas que podem, inclusive, levar a outros trabalhos, outras fontes de renda, ou não, simplesmente você descansar. Que é uma coisa que quando a gente está sobrecarregado de trabalho, sem tempo para dar atenção para o paciente, não vai. E na hora que der o primeiro erro grave, acabou-se. Porque ninguém vai lembrar que você está lá atendendo 60, 70 pacientes no dia para conseguir pagar suas contas. Não, você errou. Isso é algo péssimo. Antes de falar da termografia que eu ia falar, você falando, né, de conversar com os colegas, a gente é mais ou menos da mesma época, começo do século, saindo da faculdade, né? E eu lembro como no início da faculdade a gente era não incentivado, mas falava-se muito de que o médico trabalhava sozinho, só com médicos, o fisioterapeuta estava roubando algumas coisas do médico, assim como o biomédico rouba algumas coisas, assim como o educador físico quer roubar, como a nutricionista está roubando. Havia um medo do médico que você traduzia naquilo, você fez fisioterapia porque na verdade você queria fazer medicina. Uma bobagem, né? E durante a minha formação, e principalmente na primeira especialização multiprofissional de dor que eu fiz, que eu vi a importância de estar com colegas de outras sub-áreas da saúde. Tinha uma colega farmacêutica na minha turma. E como eu consegui entender que a gente está em frentes muito semelhantes, agindo com coisas diferentes, mas semelhantes, mas o objetivo é sempre o mesmo: melhorar para o paciente. Você não quer ganhar de mim, você quer ganhar para o paciente. Se a gente fizer junto, é muito melhor. Então, isso é uma coisa que hoje para mim é uma verdade. E que bom que cada vez mais, e eu falo da minha classe, aprendendo a trabalhar com os colegas, otimizando o meu trabalho
e ajudando vocês a otimizar o que vocês fazem em prol do paciente. Mas o que eu ia falar da termografia é que uma coisa que eu vejo que termografia é o grande diferencial que você tem hoje, principalmente nas avaliações. Sim, sim. É meu carro chefe, né? Então, assim, O carro-chefe. para mim, assim, a termografia é fantástica. É o meu xodó, digamos assim. Mas, assim, ó, eu sempre digo para quem começa, né? Não querer comprar uma máquina cara. Eu vejo muitas pessoas vendendo depois a máquina porque se desmotivou, porque, tem que aprender tudo isso. Mas tudo na vida você tem que ter o começo, né? E comece com uma máquina mais simples, né? Para você ver se é isso mesmo que você quer, para você ver se dá os resultados que você realmente quer. Então, hoje tem outras marcas no Uhum. mercado, né? Tem a Hike Micro, tem a FLIR, né? Tem outras também, tem a Fluke, né? Tem outras marcas aí. Fluke. E então, assim, comece com uma marca mais simples, né? E comece a colocar isso em prática, né? À medida que você vai conhecendo, outra coisa também que eu vejo é pegar um software legal. Tem gente também querendo fazer milagre com um software gratuito, né? Então, não, mas e fica patinando ali naquele software gratuito. Eu falei assim, gente, é igual às outras coisas. Se você quer um carro de Fórmula 1, você também tem que ter uma equipe de Fórmula 1. Não adianta você querer ter um Fusquinha, né? Com um mecânico de Fórmula 1, né? Então tem que ter um software bom. Tem várias. Hoje tem mais softwares melhores, né? Que é mais voltado para a área da Sim. saúde. Então, antes não era só das empresas mesmo, né? Então, o enfoque deles é outro, né? Então, às vezes a pessoa tem lá o gratuito e tem o pago. Eu não vou pagar porque é muito caro. Eu falei, pois é, mas como é que você quer vender laudo se você não quer nem comprar um software, né? Então, às vezes as pessoas, mas é muito caro. Olha, eu não vou dizer para você que quando eu comprei minha máquina foi aos trancos e barrancos, né? Ninguém compra da noite para o dia. Tem pessoas que conseguem, tem pessoas que não. Então, eu vou me colocar Sim. na situação de muitos, né? Que eu comprei minha C3 na época, era uns 5, 6 mil ali por aí. Então, fui pagando parcelado, depois fui atrás de financiamento para comprar a maior. Quando eu descobri que me dava aquilo tudo que eu imaginei, né? Então é a hora de investir numa tecnologia melhor. Então também tem que ter um software melhor. Não adianta a gente querer só investir na máquina e o software patinando lá, gratuito, né? Que faz coisas básicas, né? E outra coisa que eu vejo também é a questão de entender a linguagem térmica. As pessoas ainda falam hoje fotografia, né? Uhum. Termograma, né? A linguagem mais profissional, né? Você fala fotografia, a pessoa acha que é de celular, né? Ainda mais que a C3 ela é pequenininha, parece um celular. Então as pessoas começam a achar, ixi, eu não vou deixar fazer essas imagens não, porque depois se alguém rouba a máquina dele, vai aparecer eu nua na rua, né? Então a gente tem que começar a falar também uma imagem mais técnica, né? O termograma ou Sim. imagem térmicas, né? Sim. Falar que existe uma assimetria térmica com uma disfunção térmica, né? Então, na nossa área da fisioterapia, a gente usa mais a disfunção térmica, né? Porque o diagnóstico, na verdade, é mais clínico. Mas eu coloco que existe uma disfunção ali simpática. Mas o doutor, como é uma pessoa que trabalha nesse ramo, ele compreende melhor, até porque ele vê que ajuda ele nas condutas dele, né? Então, ele Sim. consegue enxergar isso de uma forma mais tranquila. Mas no início eu tive que mostrar para ele artigos e sentar junto. E nós estudamos toda sexta-feira juntos. Então, eu estudo assuntos que são da medicina e às vezes eu também trago para assuntos que são da fisioterapia, que a gente pode juntar as duas coisas, né? Então, tudo isso facilita para que os pacientes tenham uma resposta também mais rápida, né? Então, essa interação é importantíssima. Pode falar. Você chega a correlacionar com CIF as assimetrias e as disfunções? Sim, sim, coloco a CIF, a classificação internacional, né? E funcional, né? Então nós fisioterapeutas, na verdade, a gente é obrigado a fazer isso, né? Então, às vezes essas pessoas fazem as imagens, né, não classificam isso, né? Mas assim, quando eu faço mais a nível de para fisioterapia, eu faço com a CIF.
Quando eu faço assim mais voltado para, digamos, para um diagnóstico, que é com o doutor, daí eu não faço a CIF, porque ele quer falar mais sobre a patologia em si, né? E, e aí como o doutor aqui que eu trabalho, ele faz neuroacupuntura, então ele também tem bastante conhecimento nessa área do sistema nervoso simpático e parasimpático, então é mais fácil de compreender, né? Então a gente casa junto ali, vai junto, né? Fora que as explicações dos desequilíbrios energéticos que eles têm da acupuntura e da medicina tradicional chinesa também casa muito com o que a gente consegue entender de resposta simpática e parasimpática. Não pelas vias, mas sim pela resposta na pele, né? Sim. Vejo Porque muito pessoal da acupuntura falando disso. infelizmente ainda tem pessoas que não acreditam que a acupuntura faz uma vasodilatação ali com uma imagem térmica hiperradiante, por exemplo, né? Então as pessoas ainda, quando ela vê que faz, você mostra uma pessoa aplicando a acupuntura naquele ponto X, é, a pessoa começa a ver com a termografia, ela começa a acreditar que realmente faz aquilo, né? Então, eu tenho observado alguns casos de pessoas que têm ali o ponto IG4, aqui na região da mão, aqui, né? Que tem normalmente em relação Kira. com cefaleias, né? Então, eu tenho observado, toda vez que eu faço a imagem de pessoas que têm cefaleia, elas têm algum ponto ali naquela região das mãos ativado. Às vezes é os dois, às vezes é o direito, às vezes é o esquerdo, mas sempre tem. Então, assim, você começa a correlacionar, né? Então, será que de repente eu não poderia aplicar também aqui um ponto, né, de acupuntura? Então, é interessante a gente mostrar para o paciente e ele vê isso, né, que está ativado aquela região ali, né? Então, assim, são vários caminhos, né? Então, assim, a termografia também, claro que eu respeito a parte clínica também, né? Então, por isso que eu tenho que eu tenho que entender que existe, não posso me meter na parte patológica, né? Mas eu posso auxiliar e dizer que tem uma disfunção ali. Às vezes eu não sei o que que é a disfunção. Aí eu preciso que o doutor, digamos, investigue aquela área ali com outras armas, né? Com ultrassom, com raio-x, com a tomografia, né? Então, não é sozinho a termografia e pronto, né? Para fechar o diagnóstico. E quando eu comecei, eu sempre pegava casos que eu já tinha, digamos assim, o diagnóstico pronto. Por exemplo, aqui é uma lombalgia. Tá com queixa? Tá. Então tem a imagem de ressonância, então agora eu vou fazer a térmica. Bateu ou não bateu? Bate. Então, às vezes, e às vezes acontecia assim, que o paciente não estava com dor, mas tinha uma área hiperradiante ali na região lombar ou numa outra região. Então a gente falava assim, ó, em algum momento vai começar a aparecer o problema aqui. Então a gente consegue atuar preventivamente, né? Então esses caminhos da termografia que são fantásticos. Que aí você pode usar na Perfeito. prevenção, reabilitação e no monitoramento, né? Então é isso que é fantástico. E para procurar problema na parede também. Se tiver com curto, se tiver com infiltração, Ah, sim, acha tudo. sim. Não, inclusive Tá agora certo. Bom, eu tava vendo que pode até falar. nos carros agora estão saindo, né? Os carros estão vindo Uhum. com sensor térmico, na hora que a pessoa passa, um animal na estrada, ele freia sozinho, né? Então, o futuro vai Sim. ser, eu creio que no futuro da termografia, assim, imaginando, né? Hoje a gente captura várias imagens, tal, mas no futuro eu acho que a gente vai captar, vai ter uma forma que a gente vai captar num giro de 360 graus, a gente vai pegar todas as imagens que a gente precisa e com a inteligência artificial a gente vai já monitorar, fazer um banco de dados com as patologias. Mas para isso tem que ter pessoas treinadas com o olho clínico, né? Que as pessoas olham só Tem que estar a imagem, né? Então é isso aí. procurando onde está vermelhinho, porque é naquela imagem que está com mais calor e é ali que está o problema. Exatamente. Muita gente fala assim. Bom, para quem está assistindo na gravação, Sala Secreta acontece todas as segundas-feiras. E quem está aqui ao vivo também pode fazer pergunta. Então abro para a plateia. Temos milhares de pessoas com a gente aqui hoje. E um deles foi o Kleber. Então, quem quiser fazer pergunta, quiser participar no áudio,
pode levantar a mão, pode abrir o microfone, pode mandar por texto ali no chat, pode mandar no WhatsApp para mim, do jeito que quiser. O Kleber comentou aqui que o André e o Bruno foi quem apresentou a termografia para ele. Ah, sim, Imagino que o Kleber fez curso com eles ali, pelo sim, menos depois de 2016, que eles estavam juntos. E eu vou isso. te falar, o André ele me ensinou muito sobre kinesioterapia. Das coisas que a gente vai aprendendo que funcionam, e não aprendemos na faculdade, uma dessas foi a kinésio. Ainda tem o miofascial cervical, né? Como todo mundo, né? De computador e vendo paciente e tudo mais. E numa das aulas da pós, acho que foi mais ou menos no ano que você fez, Flori, foi ali por 2015 e 16. Eu morrendo de dor e aquele formigamento todo. Ele falou, Dalmaso, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Palpou, papapá, fizemos uma imagem, sacou a fita dele, fez ali aquela trama que vocês fazem, papapá, e fiquei com aquele negocinho. Isso era um domingo de manhã. Eu ia sair de São Paulo, vim para Curitiba, estava de carro naquele dia. Ele falou, ótimo, só tire amanhã cedo quando você estiver acordando em casa. Mas foi impressionante. Eu lembro da dor, estava com dor, de repente eu esqueci da dor, eu fui lembrar da dor em casa, já sem dor nenhuma, e no dia seguinte, tirando, eu lembro de, na hora de puxar, uma leve sensibilidade que ele me explicou depois que era a resposta esperada da parte simpática. Eu fui fazer imagem. Impressionante como a resposta simpática ao miofascial mudou só com a kinesioterapia. Essa foi uma das vezes que eu comecei a acreditar em algo que eu não tinha nem ideia que funcionava. Uma outra coisa que um pouco antes eu tinha sido apresentada a acupuntura no curso de dor e tal. E como médico formado nessa parte mais somente científico, isso aí é maluquice, isso aí é coisa de energia, não acredite. Sempre tive minhas reservas. Até o dia que eu vi o paciente em que eles estimularam o IG4, que você falou que esse é um dos únicos que eu decorei por causa disso. Filmando com a termografia, ele estava com uma baita de uma hiporradiação pegando a mão, hiper vindo para cá e provavelmente era reflexo de alguma dor cervical que ele tinha. Na hora que aplicou a agulha no ponto certo, foi na hora. Vasodilatação, resposta simpática vindo. O paciente até ficou um pouquinho tonto, porque teve resposta vagal. E eu lembro que esse foi o dia que meu Deus, eu estou errado. Isso aqui funciona mesmo. Isso felizmente Não, faz muito tempo que a gente aprende bastante. não, mas abre e assim, ó, e quando você depois tiver com uma máquina melhor, por exemplo, depois de um certo tempo, né, você pode colocar, filmar o teu paciente assim em tempo real. Aí quando a pessoa vê, ela regala os olhos e fala assim. É como o doutor fala que a gente tem 5 minutos para convencer alguém do teu trabalho e do vídeo, né? Então, se eu fosse conversar com o médico é muito ocupado. Então, eu tinha que fazer um videozinho de 5 minutos para mostrar para ele. Eu tinha 5 minutos para provar para ele que eu consigo fazer aquilo para melhorar os pacientes dele junto com ele. Então, se ele arregalasse os olhos, a gente sabia que ele chamou a atenção dele. Então, Tá eu certo. vejo, eu vejo assim que a termo ela vai crescer muito ainda, mas a gente tem que estar muito ainda preparado para isso, né? Que eu sou eterno estudante da termografia, porque ó, você vê, ó, eu não podia não querer participar de toda segunda-feira. Eu participo segunda-feira, eu leio os livros, artigos e vou fuçando. Tem que gostar do que faz. Então, depois, com o tempo, você começa a ficar com um raciocínio mais rápido para o assunto, né? Mas ainda me considero um aprendiz, né? Eterno aprendiz. Isso aqui é uma coisa que nunca para de aprender. Isso é bom. Isso é bom. Quer dizer que a gente sempre tem que estar se atualizando, sempre estudando e sempre tem coisa nova para descobrir. Você ficar muito tempo sem ter descoberta nova é porque você está morrendo. Então temos que Exatamente. sempre estar É, estudando. tinha aquele conceito de que quando a gente vai para um congresso, que a gente aprende muita coisa, é porque a gente está fora do mercado, né? E quando você assim, opa, isso aqui eu estou vendo, Exato. isso aqui eu já sei, então eu estou no caminho certo, né? Exatamente. Exatamente. E ó, eu É participo isso. de congresso da Termo, participo de cursos, eu participo de tudo que tiver ligado assim à Termo, eu tento participar para entender melhor. E quem ganha com isso, na verdade, é os nossos pacientes, né? Então, como eu falei para Os nossos vocês, pacientes. quando vi para vocês antes, com a termografia, a gente consegue até começar a observar e fazer prognósticos com o tempo.
Então a gente consegue, ó, então eu cobro tanto por causa que em 10 dias eu consigo um prazo para tentar resolver teu problema. Então às vezes vai até antes, né? Então aí a pessoa acha que a gente é bruxo depois, né? Porque você começa a entender certas coisas que para ele também ele não está acostumado com isso, né? Então acaba sendo coisas novas para eles também, né? Exatamente. Então é isso, Flori. Acredito que o pessoal não tenha nenhuma pergunta ainda mais. As perguntas que eu queria fazer para você, eu fiz. Tem muita coisa Uhum. que eu já sei, porque a gente já se esbarrou em muito evento por aí nesses anos, né, Flori? Já conseguimos conversar, teve vezes que não conseguimos também, mas hoje deu para botar o papo em dia. Ah, uma coisa que você falou de câmera. Um dos nossos apoiadores é a Thermistore e a proposta deles é vender câmeras usadas com revisão a preços mais baixos. Então, para quem está começando e quer investir, entre em contato. Não é só ele, tem outros aí, mas eu vou falar o nome deles porque é o nosso Sim, patrocinador. E que você consegue muitas vezes uma câmera de uma excelente qualidade, pensando em C3, C5 ou algumas da série T, da série E, com um preço muito mais barato que uma nova, que pode ser aquele ponto de partida para você iniciar, conseguir seus pacientes, conseguir fazer imagens e aí sim ter a oportunidade de um gasto maior, porque infelizmente esses aparelhos tendem a ser caros. Porém, é mais barato do que um aparelho de ultrassom, mais barato do que muitos aparelhos que a gente usa para fazer alguns tratamentos. Porém, dinheiro é sempre, saindo do nosso bolso é sempre ruim. A única coisa que eu sempre gosto de lembrar para o pessoal é o seguinte: se for começar, pega pelo menos uma série C ou equivalente. Não pegue as câmeras que são acopladas em celular, aquelas câmeras menorzinhas, ou aqueles que são só os sensores que você faz a imagem e depois coloca num dispositivo para ele ler. Porque, em geral, o erro de medição que essa câmera tem é muito grande. As câmeras que a gente usa têm erros de menos de 1%. As câmeras mais pequenininhas, essas que são feitas para o pessoal da engenharia, engenharia não, pessoal de obra mesmo, muito pessoal que faz reforma utiliza, eles não precisam do valor absoluto da temperatura, eles não precisam saber que ali é 22,3. Se eles souberem que está mais quente na região, eles sabem que tem um curto-circuito. Para eles, ok. Para a gente que precisa dessa detalhezinho maior, um erro de mais de 3% é uma coisa muito grande. Mas, se for para começar, com a Fear One, com a One Pro, que seja o ponto de partida para mais aventuras na termografia. mas Um hoje, né, recado final, cara? Flori? Mas hoje até Ah, caso, né? Se pode você falar. observar ali a C5, né, que eu comecei com a C3, na época era C2, né, C2, C3. Então hoje já tem a Aham. C5 com uma qualidade melhor, né? E até tem a Hike Micro tá com algumas também algumas resoluções melhores também. Então eu vejo assim que tende a abrir mais o mercado e ficar mais barato também. E quando eu comprei a minha, estava em torno de Sim. 70 mil, né? Ainda estou pagando. Então, assim, mas o investimento vale a pena. Porque, assim, é claro que eu sempre digo assim, eu não vivo só da termografia hoje, mas ela é meu cargo-chefe. Então, assim, porque eu ainda estou projetando coisas que eu quero fazer, me aprimorando mais, para depois. Tudo é um processo, né? Então, eu já me considero que me libertei dos convênios e parto para um atendimento particular. Quem pode já fazer isso, né? Se torna muito mais fácil a caminhada. Então, e às vezes que eu sempre digo assim, na época eu não tinha patrocínio, né? Então eu tinha que ser na raça mesmo. Então Aham. consegue, se a pessoa quiser, consegue, né? Então, e depois que você vai conseguindo também fazendo as imagens, você consegue ganhar muito mais em cima e se paga, né? Uhum. Bom, da Hike Micro, quem quiser mais detalhes, a gente fez uma conversa em outubro ou novembro do ano passado com o Fernando, que é um dos grandes representantes dele no Brasil. Então é só procurar no nosso histórico lá no YouTube. Eu vou colocar em algum lugar aqui da tela na gravação o link para esse vídeo também. E lá ele dá os contatos, dá o site, tudo. Então quem tiver interesse
pode entrar em contato. E quem quiser, é só mandar uma mensagenzinha pra gente lá no nosso grupo. Quem está assistindo a gravação e não participa do grupo, é só clicar aqui embaixo que vai ter o link. E é isso. Fleury, alguma mensagem final para quem está assistindo a gente? Olha, se apaixone pela termografia. Eu sempre digo assim, que aí você vai fazer coisas mirabolantes. Eu sou suspeito a falar porque eu sou apaixonado. Então, às vezes, e tem que insistir, né? Insistir, rever, olhar, prestar atenção também nos detalhes que os professores falam, que às vezes o ambiente que a gente trabalha não é igual ao que a gente fala aqui nas aulas, né? Mas tem que tudo adaptação. Então, eu digo que a termografia é uma adaptação, né? Você adaptar as condições que o paciente está para que a gente possa fazer o máximo que a gente puder para ajudá-lo. Então, isso é mais ou menos com esse Excelente. raciocínio aí. E obrigado, Carlos e Fran, pela oportunidade de me sinto honrado de falar com vocês hoje sobre isso. E eu sempre digo assim, para a gente não destruir, então seria essa a mensagem, a gente não destruir aquilo que a gente já construiu. Porque senão as pessoas não prestam atenção nos protocolos, como se tem que fazer, né? De captação, de montar um laboratório e até mesmo os laudos, e acaba estragando aquilo que já foi construído, né? Então tem que ficar atento a essas coisas assim, tá bom? Um abração a todos, boa noite a todos. Excelente. Excelente, excelente, Fleury. E falando em protocolos, falando em como fazer, temos vídeos lá no canal da Termosaúde falando do laboratório, falando dos protocolos de posicionamentos. Lembrem sempre, quando for fazer as imagens, de seguir os protocolos, seguir todas as orientações para a gente ter sempre imagem boa, de qualidade e o principal, reprodutível. Eu tenho que fazer aqui a mesma imagem que você e chegar na mesma conclusão. Fala, Viu? Já foi Isabel. embora. Não, eu queria só dar uma boa Isabel? noite. Oi. Boa noite. Eu estava procurando o chat Alguma aqui e não pergunta, estava Isabel? encontrando. Como? Então aproveita e fala agora. O que quer que eu fale? Que a aula estava maravilhosa, Ah, bem produtiva, muito boa. elogio a gente sempre gosta mesmo, Isabel. Obrigado. Tem De alguma nada. pergunta hoje? Não, no momento não. Foi bem esclarecedor. No momento, não? Que bom, que bom. Palestra boa é assim, né, Isabel? A gente sai sem perguntas. As perguntas Verdade. vão vir amanhã, quando as coisas começarem a sentar na cabeça. Exato, Então quando é a isso, gente gente. Essa começar a foi. praticar, né? Exato, tem que praticar. Quem está sem praticar, recomendo entrar em contato com a gente. A gente está formando vários grupos no país inteiro para práticas de termografia. Basta vocês entrar em contato conosco lá nos nossos grupos. E mais uma vez, se você não está no nosso grupo, é só clicar na descrição do vídeo ali embaixo, ou talvez algum link vai estar aparecendo no vídeo na gravação. Quem está aqui ao vivo já está nos nossos grupos, mas eu vou mandar o link daqui a pouquinho no chat também. É Tá, isso, ok. pessoal. Essa foi mais uma sala da termografia, sala secreta da termografia. Hoje não foi com a Franciele, foi comigo, Carlos Dalmaso, e espero ter sido à altura das grandes aulas que a professora Franciele dá pra gente. É isso, pessoal. Uma boa noite e tchau.